abrir as nossas Bíblias nesse momento, o livro de Eclesiastes, mais uma vez. Hoje nós chegamos ao capítulo 7 de Eclesiastes, onde o Senhor tem nos levado ao conhecimento e reflexão de inúmeras vertentes da nossa vida. E espero no Senhor que verdadeiramente hoje Ele nos leve mais uma vez à reflexão, nos instrua, nos conforte, nos edifique, para a glória dEle mesmo. Eclesiastes capítulo 7, eu vou ler do verso 1 ao verso 14, e peço que você acompanhe com fé, porque essa é a palavra viva do nosso Deus, que diz assim: melhor é a boa fama do que o unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isso é vaidade. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais digas: por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria, havendo herança e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considerem que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Até aqui vamos orar ao nosso Deus. Santíssimo Deus, eterno e glorioso Pai, nós louvamos o Teu santo nome, ó Pai, mais uma vez, agradecidos a Ti, ó Pai, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de nos reunirmos em Teu nome, diante da Tua palavra, ó Pai, unindo aqui a nossa fé, vivenciando, ó Pai, a unidade do corpo, do qual Cristo é o cabeça. E nós, ó Pai, estamos diante de Ti, diante da Tua palavra, e pedimos que o Senhor nos instrua, para que como membros desse corpo, nós saibamos viver melhor conforme o cabeça desse corpo. Instrua-nos, ó Pai, repreende-nos, edifica-nos, orienta-nos, Senhor, para que não seja aqui um momento de discurso, de palestra, de estudo, mas que seja verdadeiramente a Tua palavra, ó Pai, no agir do Teu Santo Espírito, frutificando na mente e coração de cada um de nós, que deixamos as outras coisas para nesse momento buscar a Ti tão somente. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vocês que estão aqui, vocês sempre leem a bula de um remédio que você vai usar antes de usar? Não precisa todo mundo falar aqui, mas tenta lembrar aí. Você lê a bula atentamente, toda a bula do remédio? Na caminhada da vida a gente encontra pessoas que pensam muito diferentes. Tem gente que não usa nenhum remédio sem ler toda a bula.
Mas já tem gente que prefere nem olhar e faz questão de não ler a bula. Porque, de fato, existe um efeito psicológico comprovado por estudo em se ler as bulas dos remédios. É bem interessante pensar sobre essas coisas. Quando nós lemos lá na bula sobre os efeitos adversos, estudos mostram que, de uma maneira mágica, imediatamente, até mesmo antes de tomar o remédio, nós começamos a sentir algumas daquelas coisas lá, especialmente aqueles efeitos adversos, efeitos colaterais que são descritos na bula do remédio. O efeito adverso é assim chamado porque ele é um efeito indesejável, contrário, muitas vezes prejudicial, que vai ter uma possibilidade de ocorrer durante o uso daquele medicamento. Então é necessário que o laboratório coloque ali, após feito alguns testes, relatando aquilo que aconteceu de efeitos que não eram desejados para aquele medicamento, com um número de pessoas. Então eles dizem, olha, pode ocorrer os seguintes efeitos adversos. Isso, aquilo outro. E alguns desses efeitos, eles são realmente assustadores. O efeito adverso é um efeito que você não quer quando você faz uso daquele remédio. Nem o seu médico, quando prescreveu para você, ele não quer aquilo. Mas para ter o que você quer do remédio, é necessário se arriscar aos efeitos adversos daquela substância, que tem um propósito benéfico, mas pode vir a causar um outro resultado também. Pensando sobre os efeitos adversos de um remédio, eu começo a refletir sobre as semelhanças desses efeitos com a nossa vida. Veja, nós queremos muitas coisas boas da nossa vida, mas a gente não quer as adversidades, que muitas vezes são inevitáveis. Nós não queremos os efeitos adversos que viver nos apresenta. Existem adversidades que nós evitamos até mesmo de pensar nelas, como quem imagina que, se eu pensar, eu posso estar atraindo aquilo para mim. É como não ler a bula do remédio. Se eu não ler, então isso não vai acontecer comigo. Então, talvez, se eu não pensar naquelas coisas ruins, como nós somos presbiterianos e não batemos na madeira, então a gente evita pensar. Porque quem sabe, se eu não pensar, então não vai acontecer. Mas será que para Deus os efeitos adversos ou as adversidades são assim também? Salomão se dedicou nestes versos a nos mostrar que, ainda que para nós as adversidades que nós enfrentamos são, sim, indesejadas, ruins, para Deus, o texto nos diz que elas têm um bom propósito, porque Ele é quem nos submete às adversidades. Deus faz com que existam as adversidades na sua vida. Mas, por algum motivo, a gente se nega a pensar sobre isso. A gente se nega a acreditar nisso, porque Deus é bom, e então Deus só pode me dar bênçãos. Como que Deus, sendo bom, pode me dar adversidades? É disso que ele está falando. E não só Salomão, mas em toda a Escritura nós encontraremos textos que nos instruem a pensar que as adversidades, elas não acontecem ao acaso. Deus determina as adversidades, porque Ele é bom e as adversidades têm um propósito bom, muito diferente do que acontece com os remédios. Deus quer que haja o efeito adverso, porque Ele tem um bom propósito na adversidade também, e não só nas bênçãos. Nos últimos versos que nós vimos no capítulo 6, especialmente ali no verso 12, no último verso, ele diz: pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem sabe?
Quem é que sabe o que é bom? O homem ou Deus? E digo, ele está nos levando a essa reflexão, porque no verso 10 do capítulo 6 ele diz: você vai disputar com quem é mais forte que você? Quem determina as coisas é Deus. E você quer contender com Deus? Você quer discutir com Ele se Ele pode ou não pode conduzir a sua vida do jeito que Ele determinou? Salomão nos leva a responder inevitavelmente: é lógico que eu não posso discutir com Deus. Ele é muito mais forte. É Ele quem determina. Então no verso 12, ele nos leva a pensar sobre isso. Quem é que sabe o que é melhor para você? A resposta aqui, irmãos, ela é inescapável. Deus. É Ele quem sabe o que é melhor. Então, Salomão nos leva a esse ponto alto e começa a falar sobre as adversidades, aqui a partir do capítulo 7, do verso 1. Os dias em que nós achamos que Deus não sabe o que Ele está fazendo conosco. No verso 10 do capítulo 6, ele usa uma forma de se expressar poética, dizendo: olha, tudo já foi nominado. Como quem diz, tudo já está estabelecido, determinado. A gente não vai conseguir mudar discutindo com Deus. Tudo já foi decretado, nominado, estabelecido, determinado. Salomão está nos conduzindo aqui, nos campeando, dizendo: olha, você precisa entender que Deus já determinou todas as coisas, até mesmo as adversidades que você está enfrentando. Tudo já foi nominado, estabelecido, determinado. E Deus, que é muito superior, que tem os pensamentos muito mais altos, que é plenamente, absolutamente verdade e justiça, Ele sabe o que é melhor para nós. Portanto, essa adversidade é o melhor para você refletir sobre as coisas importantes da sua vida, sobre onde está o seu verdadeiro tesouro, ou como nós respondemos no Catecismo de Heidelberg: você realmente ama a Deus? Você ama o próximo? Ou a gente diz que ama, mas vive como se não amasse? São as adversidades que vão nos corrigir, nos moldar e levar-nos a viver aquilo que é bom, que tem bons propósitos para nós. Anteriormente, o pregador focou nos textos e repetiu várias vezes na alegria, em ser alegre. Mas ele aqui, do verso 1 a 14 do capítulo 7, ele se concentra no tempo da adversidade, no sofrimento na sua vida. E quem de nós aqui já não enfrentou ou tem enfrentado algum tipo de sofrimento? Ele repetiu nos textos anteriores que nós devemos usufruir a vida, gozar o bem da vida. Mas aqui, no último verso que eu li, do capítulo 7, verso 14, ele diz: no dia da prosperidade, goza o bem. Mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele. É esse o foco do sermão de hoje. O verso 14. Se você está vivendo uma boa fase, usufrua ao máximo disso, goze o bem. Mas se você está enfrentando uma adversidade, não se afunde. Não pense que Deus te esqueceu ou que Ele não está conduzindo, porque Ele determinou que você vivesse aquilo. Então considera que Ele determinou tanto esse como aquele, tanto o tempo bom como o tempo ruim. E Ele tem bons propósitos nos tempos bons, mas Ele tem bons propósitos também no choro que dura uma noite. Esses provérbios, então, que ele começa a descrever aqui, do verso 1 ao verso 13 para nós, ele cria, elaborando muito bem, sabiamente, nos levando a perceber o benefício nas adversidades. E o que ele faz aqui é o que nós costumeiramente chamamos de fazer o jogo do contente. Nós temos uma tendência natural, é natural da nossa vida, nós focarmos nas adversidades no aspecto ruim.
A morte, a mágoa, a casa de luto, a repreensão, são temas que ele trata aqui nos versos seguintes com os seus provérbios. Mas ele vai tratar dessas coisas fazendo comparação, o jogo do contente, dizendo, olha, é melhor isso do que aquilo. Ele usa as palavras bom, mas ele repete várias vezes a palavra melhor. É melhor isso do que aquilo. E ele vai repetindo várias e várias vezes, fazendo esses comparativos, nos conduzindo a pensar que quando você está num momento de adversidade, isso é bom também. É melhor isso, por causa disso, do que aquilo. É esse o raciocínio que ele faz nos versos seguintes. Ele nos dá aqui uma série de provérbios que repetem essas palavras, bom e melhor. E veja, quando ele compara, é uma comparação, e eu vou tentar frisar isso várias vezes para não sair ninguém com dúvida daqui. Por exemplo, no verso 2, ele diz, melhor é a casa do luto. Então, eu preciso que vocês entendam, ele não está dizendo que nós não devemos ir a um banquete. Ele diz, melhor, maior proveito, maior reflexão e aprendizado você tem na casa do luto do que na casa do banquete. Mas você não pode sair daqui hoje imaginando que ele está reprovando ir no banquete. Ele mesmo já repetiu várias vezes que nós devemos viver alegres e usufruir do fruto do nosso trabalho, daquilo que o Senhor nos provê. Mas ele diz, mas há algo que te edifica, te faz refletir, e ele explica isso. Ele faz um comparativo para nos mostrar o lado bom da adversidade. E por que ele faz isso, irmãos? Porque nós temos dificuldade de perceber o lado bom da adversidade. Se não fosse a palavra de Deus nos instruindo sobre isso, nós seríamos como os gentios. Nós seríamos aqueles que não conseguem ver o lado bom de um momento adverso, de uma dificuldade, de uma fase difícil. Mas nós, instruídos pela palavra, habitados pelo Espírito, temos como nenhum outro povo da terra a capacidade de ver o lado bom dos momentos difíceis da vida. E essa capacidade é só nossa. Se você não tinha pensado nisso, então pense e se alegre, porque só o crente pode fazer isso. Só o crente tem a capacidade de vivenciar isso. Salomão nos diz, olha, quando surgir o luto, que não é divertido, não é bom, é uma adversidade, é um momento difícil, ele diz, mas quando surgir o luto, você vai aprender coisas muito importantes. E esse é o lado bom do luto. Esse é o lado bom dessa adversidade. Portanto, o aprendizado que você tem para a sua vida na casa do luto, ele é mais significante, ele é mais importante do que aquilo que talvez você aprenda no banquete. E nós todos aqui concordamos rapidamente com isso. O que ele está fazendo é um comparativo, nos ensinando sobre isso. Veja, no verso 1, ele fala de unguento, fama e unguento. Pode-se comprar unguento precioso, mas não se pode comprar um bom nome. Os ungüentos, é uma palavra que a gente não usa com frequência, eram muito valiosos, eram os óleos aromáticos, como os perfumes caríssimos que nós temos hoje. Naquela época eram esses ungüentos, óleos aromáticos valiosíssimos. E ele diz, olha, o unguento é precioso, de fato, mas há algo que é melhor do que o unguento, que é a boa fama. Você pode comprar o unguento, mas a boa fama, ela é construída ao longo da sua vida pelo seu caráter. E construir isso é muito mais proveitoso do que andar cheiroso por aí. Ele mostra que o aroma do bom caráter, o cheiro de ter um bom nome na praça, é melhor e mais cheiroso do que os perfumes mais caros que nós podemos conhecer. E assim ele vai nos conduzindo, fazendo comparativos. Ele fala sempre em duplas de comparação, e ele fala também aqui do dia da morte, é melhor do que o dia do nascimento. E nós vimos isso no final do capítulo 6. Isso é aparentemente contraditório para nós, mas veja que
eu usei a palavra aparentemente contraditório. Veja, por que é aparentemente contraditório? Porque no dia do nascimento há festa, e no dia da morte há choro, há tristeza. Mas tanto a festa como o choro são sentimentos que nós externamos por causa do nosso apego a essa vida temporal. E o trabalho de Salomão nesse livro é nos mostrar o quanto é mais valiosa a vida eterna, a vida acima do sol. Enquanto nós estamos aqui nos agarrando à vida temporal, temporária da terra. Então nós nos alegramos com o dia do nascimento muito mais do que com o dia da morte, porque nós estamos apegados a esse mundo. E como ele está nos levando a pensar mais alto, acima do sol, ele diz, é melhor o dia da morte. E aí a gente já sabe por quê. A ideia, irmãos, é que no dia do nascimento nós entramos num mundo caído. E nós começamos então um processo de morte. É isso que acontece quando um bebê nasce. Mas se alguém morre no Senhor, ele simplesmente está na eternidade. Se estamos em Deus, nós fomos libertos desse mundo caído. Há algum outro povo, além dos crentes, que podem pensar dessa forma? Só nós. Só nós temos essa capacidade de lidar desta forma com uma adversidade das mais difíceis, que é a morte. O Salmo 116, verso 15, a palavra do Senhor nos diz, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. O apóstolo Paulo entendeu essa verdade e ele escreve sua carta aos Filipenses, no capítulo 1, verso 21, dizendo, porquanto para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Thomas Boston, um pastor que eu tenho citado para vocês algumas vezes, ele diz, no dia do seu nascimento, o crente nasceu para morrer. No dia da sua morte, ele morre para viver. É essa a vida do crente. Saber dessas coisas, experimentar dessas coisas faz com que você, no momento da dificuldade, adversidade, consiga enxergar o lado bom. Não só pela instrução, mas porque o Espírito Santo aplica essa realidade no nosso coração. Ele é o Consolador. Ele é quem nos conforta e nos dá a capacidade de enxergar o lado bom da adversidade determinada por Deus para você. A principal razão pelo qual o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento é porque a morte tem mais a nos ensinar sobre a vida. Por isso a casa de luto dá-nos mais ensino do que o banquete. Por isso, o dia da morte é mais importante, é melhor do que o dia do nascimento. Você é levado à reflexão sobre o fim da sua vida. E quando você pensa no fim da sua vida, você pensa e repensa como viver a sua vida. Se você simplesmente vive sem pensar no fim, provavelmente você está vivendo de forma errada. Então, no verso 2, ele continua esse raciocínio dizendo, na casa do luto, acontece algo mais. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Por quê? Pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Na casa do luto nós pensamos sobre isso, sobre a morte. Para onde iremos depois da morte? Isso deve refletir numa vida melhor aqui, agora. Agora, eu vou repetir isso de novo e depois eu vou repetir por uma terceira vez. Ele não está nos proibindo, ele não está reprovando ir à casa onde há banquete. Não é isso. Mas lá, certamente você não vai refletir sobre como viver sabiamente a sua vida. Lá é só festa. E é bom a festa. Alegria, riso, isso é muito bom. Mas a adversidade, especialmente da morte, também tem um lado bom, edificante, instrutivo. E ele quer nos levar a refletir sobre isso, para nós reagirmos melhor diante da adversidade.
Irmãos, nós temos, diante desse texto e diante de tudo isso que nós estamos sendo levados a refletir, nós temos um diferencial grandioso diante de todo o mundo. Nós somos o único povo da terra que podemos viver bem, erguer a cabeça no momento da dificuldade. Porque nós sabemos que tem algo mais. E nós sabemos que Deus decretou aquela dificuldade. Não adianta você pensar que Deus não determinou que você passasse por algumas dificuldades. Então você pensa, mas como? Porque na nossa cabeça a gente acha que tem mérito, né? E dizemos, ninguém merece isso. Como não? Deus decretou, e muitas vezes o decreto de Deus sobre a nossa adversidade é consequência de pecado seu. Ainda que você se arrependa dos pecados que você faz contra o Senhor, contra a vontade do Senhor, contra a palavra do Senhor, e você se arrependa daquilo e decida não mais fazer aquilo, as consequências vêm. Eu sempre uso o exemplo de alguém que, porventura, venha a tirar a vida de outra pessoa. Ele pode se arrepender, ser convertido e realmente mudar completamente a sua concepção, mas ainda assim ele vai ter que pagar a pena. A consequência é inevitável e às vezes a adversidade, o sofrimento, a dificuldade na sua vida, ela vem por causa dessas consequências. Mas essas consequências, elas não fugiram do controle de Deus. É Deus te ensinando a odiar aquele pecado, para que você não caia mais naquele pecado. Porque desde sempre Ele diz, não vá por esse caminho. Não faça isso, não faça aquilo. Porque há morte nessa escolha, nesse caminho. Mas a gente fica brincando com a palavra de Deus, com a lei de Deus. O Salmo 90, um salmo muito conhecido dos crentes, Salmo 90, verso 12, diz, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. São textos que eu estou citando para vocês que estão retratando a mesma verdade que nós estamos vendo aqui sobre morte e vida. Na casa do luto, normalmente nós temos a tristeza, o choro, e por isso ele continua dizendo, melhor é a mágoa do que o riso. Melhor é o momento de mágoa, de tristeza, do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Esse riso que ele fala aqui, pelo contexto que nós vemos no restante do texto, não é um riso simples de alegria. Ele está falando da chacota, do riso frívolo, fútil, inútil. Aquela risaiada sem propósito. É disso que ele está falando. E ele diz, olha, é melhor a adversidade, a mágoa, que traz reflexão sobre a vida no seu coração, do que ficar rindo de coisas fúteis, inúteis, o tempo todo. Porque essa risada toda, ela não traz reflexão ou edificação nenhuma para a sua vida. Mas o momento de tristeza, e muitos de vocês aqui testemunham disso comigo, o momento de tristeza, sofrimento, de dor, te levou a ser uma pessoa melhor. Te levou a pensar sobre as coisas erradas que você fazia, sobre o seu comportamento, personalidade, dificuldades que você tinha nos seus relacionamentos, mas que você então, num momento de dificuldade, foi levado à consciência e disse, eu preciso mudar, eu preciso ser melhor. Mas com os amigos, num churrasco, rindo de besteira o tempo todo, você não foi levado a essa reflexão. E eu preciso repetir pela terceira vez. Com isso, irmãos, ele quer dizer que nós não devemos rir ou fazer piada. Não. Rir não é pecado. Não é isso. Ele está fazendo um comparativo. O que é melhor? O que te leva a pensar sobre a vida? O que te edifica, que te traz sabedoria? Como nós vimos no capítulo 3, há tempo para todo propósito debaixo do sol. Há tempo de rir, há tempo de chorar. Aprenda a ver o lado bom no momento do choro, para que você não afunde e se volte contra ao Senhor, dizendo,
o Senhor me esqueceu. O Senhor não existe. Para que ter fé no Senhor se eu só sofro? São pensamentos comuns na nossa mente no momento da dificuldade. E então ele parte no verso 5 a falar sobre repreensão. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Aprenda a ouvir a repreensão como algo bom. Isso aqui é importantíssimo, especialmente as crianças, os adolescentes, os jovens. Aprendam a ouvir a repreensão como algo bom. Há uma impaciência muito grande ao ouvir a repreensão. Os filhos não querem ouvir os pais. Existem alguém que te ama mais do que seus pais? Então a repreensão dos seus pais, por que seria algo ruim? Aprenda a ouvir a repreensão, a refletir sobre o que está sendo dito. O pai repreende a quem ama. Os filhos, na adolescência, na juventude, a vida ainda não amadurecida de maneira geral, preferem costumeiramente o conselho dos amigos. A gente vê isso com grande frequência. Prefere conversar, desabafar, contar os segredos, os pecados para os amigos. Por quê? Porque esses amigos não repreendem. Amigos não exortam. Amigos não levam à reflexão para uma vida amadurecida. Eles apenas riem frivolamente dos erros uns dos outros. Meio que numa competição para dizer quem é mais bobo de nós. Quem é mais audacioso. Quem é mais corajoso. Quem tem coragem de fazer aquilo ali? E assim ri um do tombo do outro. E então os pais chamam para a repreensão e o filho não quer ouvir a repreensão. E isso não acontece só com jovens. Isso acontece na vida adulta também. Nós temos esse amor próprio tão grande que nós nos fechamos para ouvir a repreensão. Mas a Bíblia diz que o Senhor Deus usa as pessoas para Ele mesmo nos repreender. Isso é instruído. Esse é um papel da igreja, do seu irmão crente, não se calar diante do seu pecado. Quem não se importa com você, te vê pecando e dá de ombros, diz, você para mim é problema seu. Mas quem se preocupa com você, te repreende. Mas aí a gente tem dificuldade de ouvir a repreensão. A gente prefere a canção do insensato, como ele diz aí no verso 5. E então no verso seguinte, no verso 7, ele continua fazendo esses comparativos, ele começa a tratar de opressão, assunto que ele já falou anteriormente, o suborno, o fim, o princípio das coisas, ele sempre fazendo esse comparativo. A opressão é algo tão ruim, que até quem é sábio começa a ficar um pouco doido, não consegue lidar com isso. O suborno, que é algo extremamente comum nos noticiários, é algo que corrompe o coração. Então ele fala do fim, dos resultados, o fim das coisas melhor do que o começo das coisas. Então não desanima, porque o esforço está grande e o resultado ainda não apareceu, o fim vai chegar. O resultado, o objetivo. E então ele faz, nessa dupla de comparativos, ele fala, é melhor ser paciente. Espera. Melhor ser paciente do que ser arrogante. O arrogante, ele sempre tem pressa, ele nunca tem paciência. O arrogante sempre sabe mais, ele não ouve a repreensão do sábio. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Então ele vai comparando tudo isso. No verso 10 ele fala de algo muito importante, como eu falei para os mais jovens, agora eu quero falar com os mais maduros. Veja o que ele diz no verso 10, jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes. Não é sábio perguntar assim. Sabe de quem que ele está falando aqui, irmãos? Daquele nostálgico. Você conhece alguém nostálgico? Ou você mesmo é nostálgico? Nostálgico é aquele que olha para as crianças e diz, as crianças não sabem se divertir como eu me divertia.
Hoje é muito difícil. Era bom na década de tal. Bom era naquela época. Não tem mais comida boa como tinha naquela época. A igreja não é mais tão legal, não tão boa como era naquela época. E assim, o passado é algo que está em cima de um altar. E, irmãos, lembrar de coisas boas não é errado. De novo, é um comparativo. Ele só fala, não fica preso no passado, porque os tempos são conduzidos pelo Senhor. Ele é o Senhor do tempo. E há tempo para tudo. E se você se divertia de uma forma e hoje as crianças se divertem de outra, se antes as coisas eram feitas de uma forma e hoje são feitas de outra, se você tinha saúde, dinheiro, realizações naquela época e hoje vive de outra forma, entenda, Deus tem um propósito em tudo isso. Então não idolatre o passado como sendo o tempo áureo que você viveu e agora você apenas sobrevive. Isso é errado. E ele diz, não fica fazendo isso. Não é sábio ficar afirmando, pensando, idolatrando os dias do passado, porque quem vive olhando para trás é como a mulher de Ló, vira estátua de sal. A gente tem que seguir adiante, se esforçar para entender os tempos, as épocas e como as coisas funcionam e ser útil no tempo em que nós estamos e ser alegre, bem-aventurado no tempo em que nós estamos. E não ficar naquela nostalgia. Agora não tem mais jeito. Agora é tudo muito difícil. Faça ficar bom. Aproveite o tempo que você tem de vida, porque o Senhor é quem te dá o tempo. E eu volto lá no Salmo 90. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Contar os dias, sempre que eu leio esse texto no aniversário de alguém, eu explico isso. Não é contar os segundos, os minutos, as horas, os dias, os meses, o ano. Ele não está falando disso. Ele está falando, Senhor, ensina-nos a perceber o tempo que o Senhor tem nos dado de sabedoria, de vida, para que nós saibamos, então, usufruir do tempo de vida que o Senhor nos dá e vivamos intensamente esse tempo. Ensina-nos, então, a perceber quanto tempo precioso o Senhor tem nos dado, para que você saiba remir o tempo, gerir o tempo, aproveitar bem o tempo que o Senhor te deu, não olhando para trás dizendo, tempo bom aquele. Era bom, mas hoje também é bom. E se não é bom, tem alguma coisa errada na sua percepção do presente. Não adianta viver no passado, nem no futuro. Nós temos que viver o presente, o futuro pertence a Deus e o passado já não existe mais. E então ele nos leva a essa reflexão e diz, boa é a sabedoria, havendo herança e de proveito para os que veem o sol. É essa vida aqui debaixo do sol, ela precisa ser vivida com sabedoria, senão a gente se perde. A sabedoria protege como protege o dinheiro. E aqui ele está fazendo um comparativo entre, é melhor ser sábio ou ter dinheiro? E ele diz, a sabedoria protege você, como o dinheiro também protege. Mas o proveito da sabedoria é que ela dá a vida ao seu possuidor. E ele deixa em silêncio aqui, mas silenciosamente ele está dizendo, o dinheiro tira a sua vida. Não ame mais o dinheiro do que a sabedoria. Dinheiro sem sabedoria não te leva a lugar nenhum, mas sabedoria te faz usar melhor o dinheiro que você tem. E então ele faz esse comparativo e nos chama a observar as obras de Deus no verso 13. Ele diz, você pode endireitar o que Deus torceu? O que Deus determinou que você vivesse? Torcido aqui, ele está falando de adversidade. É aquele momento torcido na sua vida. Não está reto, não está como deveria ser aos seus olhos. E ele diz, olha para as obras de Deus. Olha para os decretos de Deus. Você pode mudar essa realidade? Você pode mudar essa adversidade? O luto, por exemplo, você pode trazer alguém à vida? Há poder em você para isso?
A resposta aqui é não, você não pode discutir, você não pode contender, porque você não sabe o que é melhor para você, Ele sabe. E se está torcido, é porque foi Ele que torceu. Então aprenda a se adaptar a esse momento adverso e a ver o lado bom dessa torção que Deus tem feito com você. Se Ele torceu o seu dia, olhe para Ele e pergunte: Senhor, qual o propósito? O que o Senhor quer que eu faça? Veja com bons olhos a sua adversidade, e essas coisas e fases torcidas começam a fazer mais sentido para você como determinação de Deus. Aceitar as bênçãos é muito fácil. O texto nos leva a refletir sobre aceitar de bom grado as adversidades, que têm bons propósitos na nossa vida. E não só Salomão nos instrui sobre isso, irmãos, mas Cristo, Jesus Cristo, Ele vivenciou isso. Então, Ele habitando em nós, nos dá completa capacitação para fazer isso aqui. Se você, nesse momento, diz: mas eu não consigo fazer isso. Cristo fez, e Ele habitando em nós, nos dá capacidade. Hoje nós lemos o texto inicial das bem-aventuranças, o sermão da montanha, o sermão do monte de Jesus Cristo, lá em Mateus 5, o verso 4, verso 10, diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque serei fartos. Bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque haveis de rir. Ele está falando que é bem-aventurado quem chora, quem é perseguido, quem é pobre, quem tem fome. E ele fala de novo sobre choro. É essa a lógica do decreto da diversidade de Deus na sua vida. Se você chora, o Consolador há de enxugar as suas lágrimas. Se você é perseguido por causa da justiça dele, é sinal de que você não é desse mundo, você é do reino dos céus. Se você é pobre aos olhos desse mundo, é porque o seu tesouro está no reino dos céus. Se você tem fome, Ele mesmo há de prover, de fartar. Se você chora, você tem um motivo de riso eterno. O sermão de Jesus nos faz exatamente o mesmo comparativo que Salomão está fazendo. Em Lucas, no capítulo 6, verso 22, ainda nesse mesmo contexto, ele diz: bem-aventurados sois, quando os homens vos odiarem, quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem, rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. E ele diz então: regozijai-vos naquele dia, exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Ele está dizendo para você rir, se alegrar, exultar, quando você estiver sendo odiado, expulso, injuriado, rejeitado, considerado indigno, e ele diz: regozije-se, alegre-se, porque tem um bom propósito do Senhor nisso aí. Isso é Cristo, aquele que viveu tudo isso, aquele que viveu o ódio, a injúria, o nome sendo considerado indigno, mas ele se regozijava no Pai, e então ele ressurge e está governando à destra do Pai. Desde o Antigo Testamento, irmãos, até o Novo Testamento, há esse ensino de que existe o bom propósito em todas as coisas que o Senhor determina para nós. Nós devemos, então, procurar o que há de bom nos tempos de adversidade. O apóstolo Paulo, além de nos instruir, inspirado por Deus, é para nós um exemplo de quem entendeu isso. Escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, no verso 18, ele diz: porque para mim, eu tenho por certo que o sofrimento, e ele está falando dele, do tempo presente, não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17, ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Aqui nos dois textos eu peguei porque ele fala de comparação.
Ele está dizendo, olha, não tem comparação. Ainda que eu sofra aqui um tempo, ainda que eu passe por tudo isso, enfrente tudo isso, é incomparável o quanto vai ser melhor. Então, eu suporto isso aqui olhando para lá. Eu não fico focado aqui no problema. Eu olho para o amplo. Eu aprendo a olhar com o olhar do Senhor que me instrui pela palavra. O olhar daquele que está acima do sol. Então eu não fico olhando só o foco do meu problema, da minha tristeza, do meu momento difícil. Eu olho para cima. Qual o propósito disso? Onde que o Senhor quer que eu chegue? Qual é o proveito? O que Cristo nos ensina, vivenciando tudo isso e dizendo, vocês serão bem-aventurados se em mim vocês enfrentarem essas adversidades dessa forma. Ele está nos ensinando a lógica inversa do Evangelho. E eu falo isso aqui às vezes. O Evangelho ele tem uma lógica inversa à lógica do mundo. No Evangelho, o menor é o maior. O mais humilde, ele é considerado o maior. O primeiro é considerado o último. Na lógica do Evangelho, o que chora é o que é bem-aventurado, o que é perseguido é que é bem-aventurado. Não é esse que está aí vivendo regalado, sem problemas. Nós, irmãos, somos frutos desse Evangelho que é inverso ao mundo. E se nós, então, temos reagido mal nas adversidades, é porque nós estamos agarrados demais nesse mundo, e a nossa ótica está sendo a ótica do mundo, e não a ótica inversa do Evangelho. E por isso a gente tem essa dificuldade em não ser arrogante. Não conseguimos ser humildes, queremos sempre ser os primeiros, detestamos chorar. Queremos apenas rir, não queremos ser perseguidos, difamados por causa do nome do Senhor. Nós não estamos preparados para isso, porque nós queremos então ser admirados, elogiados. Essa é a lógica do mundo e que invade o nosso coração. Nós vamos celebrar agora a ceia, como um momento específico do nosso culto, que ele deve ser repleto de alegria, celebração, mas olha a inversão, quando comparado com o mundo do Evangelho. Esse momento é um momento de celebrar, de festejar a morte. Essa é a inversão do Evangelho. Pela morte de Cristo, nós tivemos vida. E por isso nós nos reunimos para celebrar a salvação na morte, pela lógica do Evangelho. E por isso o mundo nos acha estranhos. Qual é a outra celebração da morte que você se reúne com pessoas para celebrar? E eu não estou falando daquela festa mexicana. Estou falando de algo realmente celebrativo. Qual é a celebração da morte? Porque lá na festa mexicana, eles fazem aquilo como uma oferenda para que a morte não os pegue. Não venha e ceife. Aqui nós estamos falando, Senhor, nós nos alegramos porque o Senhor morreu. Porque nós fomos declarados justos, porque no nosso lugar o Senhor morreu, e habitando em nós agora o Senhor nos dá a condição de enfrentarmos tudo com a palavra, um pedaço de pão e um pouco de vinho. É isso que nós precisamos para viver a vida felizes. A gente não precisa de tudo que o mundo diz que nós precisamos. Nós precisamos da Bíblia, um pedaço de pão e um pouco de vinho.